Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Elkwood, aninhada entre colinas arborizadas e milharais amarelados, o inverno se aproximava com passos abafados. O ar já trazia um toque frio, e as primeiras geadas da manhã transformavam as cercas em rendas geladas. Os moradores, acostumados à dureza das estações, traziam seus casacos de lã, suas botas grossas e suas lembranças de invernos passados. O grande salão municipal, um antigo prédio de madeira pintado de branco, erguia-se no centro da cidade como uma relíquia de outro tempo. Já vira gerações de fazendeiros, bailes, concursos de tortas e até alguns funerais. Mas, neste sábado, ecoava com sons muito particulares de uma tradição anual: a leilão de cães de caça. O cheiro de palha úmida, feno e terra batida pairava no ar, misturando-se ao cheiro mais amargo de desinfetante e ao metal frio das gaiolas. Luzes brancas suspensas no teto lançavam halos ásperos no chão empoeirado, silhuetas recortadas pelos visitantes de todo o condado. Criadores, caçadores, veteranos, fazendeiros, todos conversavam em voz baixa, comentando sobre linhagens, tamanhos, músculos e reflexos. Os cães, em suas gaiolas cuidadosamente alinhadas, latiam ou ofegavam nervosamente. Alguns, treinados com perfeição, sentavam-se orgulhosamente como se soubessem o que estava em jogo. Outros circulavam, impacientes, excitados pela comoção. O leilão estava a todo vapor. Os preços subiam rapidamente para labradores com pelagens brilhantes, beagles com pedigrees impecáveis e pointers já treinados. Cada nome era pronunciado com ênfase, cada cão recebido com aplausos educados ou assobios de admiração. Mas bem no fundo do salão, num canto mal iluminado atrás das fileiras principais, havia uma gaiola que não havia atraído nenhuma atenção, nenhum comentário. Parecia esquecida, como se não tivesse lugar naquele cenário bem acabado. Era uma gaiola pequena e enferrujada, mal coberta por um plástico sujo, caída no chão. Lá dentro, encolhido sobre si mesmo, jazia um cão sombrio. Era magro, com as costelas visíveis sob a pele coriácea. Sua pelagem, antes talvez marrom ou preta, agora estava opaca, misturada com manchas de lama seca e feridas antigas. Uma de suas orelhas pendia solta, rasgada, como se tivesse sido arrancada em uma briga ou armadilha. Mas não era sua aparência o mais impressionante. Eram seus olhos. 2 olhos desiguais, um de um azul claro, quase leitoso, o outro de um castanho escuro, carregado de uma tristeza indizível. Olhos que não buscavam seduzir nem suavizar. Observavam o mundo com uma resignação dolorosa, a de quem não espera mais nada. Era o olhar de um animal que jamais conhecera o calor de um lar, nem o carinho de uma mão carinhosa. Quando os lances diminuíram, Sr. Dugan, o organizador, um velho corpulento com barba branca manchada de tabaco, pegou o microfone com voz cansada. Bem, agora vamos para o último lote. A conversa diminuiu. Algumas pessoas já estavam arrumando suas coisas. Macho adulto. Sem informações sobre a raça, sem evidências de treinamento. Encontrado vagando perto dos trilhos da ferrovia, provavelmente abandonado. Preço inicial: $10. Um silêncio denso se instalou. Mal se ouvia um cachorro ofegando ao longe. Então um homem na primeira fila, um caçador conhecido por seu sarcasmo, disse com uma risada zombeteira: eu pagaria $10 para manter esse saco de ossos longe de mim. Ouviu-se uma gargalhada. Uma mulher desviou o olhar com pena. O Sr. Dugan deu de ombros, já pronto para fechar o caixa. Mas quando ele estava prestes a anunciar a retirada do lote, uma voz surgiu do fundo da sala. Não alta, mas clara. Uma voz jovem, calma e determinada. Eu vou levar. O silêncio se instalou de repente, como uma toalha de mesa sendo arrancada. Cabeças se voltaram para o fundo do salão. Um jovem caminhava lentamente entre as jaulas. Usava jeans desbotados, uma jaqueta de trabalho surrada e botas empoeiradas. Um boné protegia seus olhos, mas uma espécie de ternura séria era perceptível em sua expressão. Ethan Carter, 22, era bem conhecido em Elkwood. Filho de fazendeiros que morreram cedo demais, ele morava sozinho na fazenda da família. Quieto, reservado, sempre educado. Mas ali, ele parecia diferente,
movido por uma convicção estranha. Ele caminhou até a gaiola do cachorro, calmamente tirou uma nota amassada de $10 e a entregou ao Sr. Dugan, que a encarou com uma mistura de surpresa e descrença. Você realmente quer que? Ethan assentiu sem responder. Então, ajoelhou-se diante da gaiola. Lentamente, sem movimentos bruscos, abriu a porta. O cachorro não se mexeu. Ethan estendeu a mão, com a palma aberta, e sussurrou. Ele tem nome? O Sr. Dugan, atrás dele, Rosna. Não. Esse tipo de cachorro é chamado simplesmente de vira-lata. Não precisa procurar nobreza nele. Ethan não respondeu. Ele encarou os 2 olhos partidos que o encaravam. Viu medo, dor, solidão. Mas também viu uma faísca, minúscula, bruxuleante, mas presente. Ele sorriu suavemente e disse em voz baixa. Então, a partir de hoje, seu nome será Chance. E pela primeira vez em muito tempo, o cachorro se mexeu. Muito levemente. Sua cabeça se inclinou. E em seus olhos, algo mudou. Ethan morava sozinho em um trailer velho e surrado à beira de um campo abandonado, onde as estradas pavimentadas se transformavam em trilhas de terra. Os invernos eram rigorosos, o telhado rangia com o vento e as noites se estendiam silenciosamente. Ele havia deixado tudo para trás após a morte repentina dos pais em um acidente de carro. A escola, os sonhos, os planos. Retornará a Elkwood como alguém que retorna de um naufrágio, apenas para encontrar a fazenda da família afundada em dívidas e os abutres já rondando a terra. Recusando-se a vender para incorporadoras, Ethan conquistara o desprezo dos tios, a piedade gélida dos primos e um isolamento quase total. Ele ganhava vida consertando motores na oficina de Bill Saunders, um homem rude, mas justo, que respeitava o silêncio de Ethan. Não falava com ninguém, exceto às vezes com a velha senhora Hanover na igreja, ou com o garoto autista da vizinhança que frequentemente vinha lhe perguntar sobre ferramentas. Quando ele trouxe Chance para casa, o cachorro não saiu imediatamente da gaiola. Ele encarou Ethan com aquela intensidade magoada de alguém que foi traído com muita frequência. Ele não rosnou nem chorou, simplesmente ficou ali, paralisado, como se aguardasse mais punição. Ethan instalou a gaiola em um canto do celeiro, perto de um velho fogão enferrujado que ele acendia ocasionalmente. Ele colocava delicadamente uma tigela de comida lá todas as manhãs, trocava água e sentava-se ali perto, lendo um livro ou simplesmente admirando as colinas. À noite, depois de encerrar a oficina, ele voltava para casa e sentava-se novamente. Às vezes falava, às vezes não. Mas, quando falava, suas palavras nunca eram forçadas. Você não precisa fingir comigo. Não aqui. Não agora. Eu sei como é se sentir machucada. Ele não estava tentando dominar o cachorro, nem treiná-lo. Estava simplesmente esperando, como alguém que espera o degelo após um longo inverno. Nas primeiras semanas, Chance não tocou em nada. Então, certa manhã, a tigela foi movida. No dia seguinte, estava vazia. No dia seguinte, Ethan sentiu uma brisa leve roçar seus dedos quando estendeu a mão. Nada abrupto, nada dramático, apenas um reconhecimento frágil, como um fio esticado entre 2 pessoas. Numa noite tempestuosa, com o vento uivando entre as árvores e a chuva batendo como socos contra o metal, Ethan ouviu garras raspando suavemente a porta do trailer. Quando a abriu, Chance estava lá, encharcado e tremendo. Ele não precisou dizer uma palavra. Ethan deu um passo para trás, abriu a porta e sentou-se no sofá desabado. O cachorro pulou lentamente para dentro, deitou-se aos pés da cama, e nunca mais saiu. Naquela noite, Ethan dormiu tranquilamente, sem pesadelos ou movimentos bruscos. O silêncio havia mudado de textura, tornará-se tranquilo. Meses se passaram. Chance estava voltando à vida. Seu pelo, de um marrom amarelado salpicado, estava engrossando. Seus músculos estavam redefinidos. Ele ainda mancava da pata traseira esquerda, mas isso não o impedia de correr pelos campos, latindo de alegria, como um cachorrinho descobrindo o mundo. Ele seguia Ethan por toda parte, à oficina, onde dormia embaixo da bancada, ao supermercado, onde o caixa lhe oferecia pedaços de bacon, e até à igreja, onde a senhora Hanover, meio divertida, meio carinhosa, dizia: aquele cachorro tem mais fé que metade da paróquia. E nem pede um milagre.
Mas nem todos foram tão indulgentes. O xerife Wallace, um homem severo com olhos de pedra e voz crítica, via Chance como um perigo. Durante uma verificação de rotina, ele parou na loja e saiu do carro, piscando para o cachorro que observava das sombras. Aquele cachorro tem olhos de assassino, declarou ele bruscamente. Olhos que viram sangue. Eu seria cauteloso se fosse você, Carter. Essas feras, mais cedo ou mais tarde, mordem. E nem sempre é o que você pensa. Ethan encostou-se à porta da garagem e cruzou os braços. Não respondeu. Mas seu olhar não vacilou. Ele sabia. Ele sabia como era ser mal julgado pelo que você passou, em vez de por quem você é. Ele também sabia que Chance não merecia o medo projetado nele. Assim como ele, este cachorro só precisava de um lugar onde ninguém o obrigasse a se defender. E enquanto vivesse, Ethan garantiria que Chance finalmente tivesse esse direito, ser livre e amado. Numa noite de outono, enquanto o vento agitava as folhas secas e o céu escurecia mais cedo do que o habitual, Ethan caminhava lentamente por uma trilha arborizada, com Chance ao seu lado. O cão, silencioso mas atento, farejava em busca de rastros deixados por animais locais, com as orelhas em pé e as patas cautelosas. A luz dourada do dia que se esvaía filtrava-se pelos galhos nus. Foi então que ouviram um soluço. Fraco, abafado, quase levado pelo vento. Chance parou de repente. Virou a cabeça e, sem esperar, moveu-se lentamente na direção do barulho. Ethan seguiu, curioso, um pouco preocupado. Ali, na orla da floresta, encolhido contra o tronco de uma árvore, encontraram um garotinho. Estava sozinho, com as bochechas manchadas de lágrimas e as mãos cobertas de terra. Suas roupas estavam amassadas, os tênis encharcados. Tremia, provavelmente mais de medo do que de frio. Chamava-se Tommy e havia fugido de casa após uma discussão com o padrasto. Não sabia como voltar, nem mesmo para onde ir. Chance, normalmente tão cauteloso com estranhos, aproximou-se lentamente, silenciosamente. Sentou-se a poucos centímetros da criança, olhando-a com aquela intensidade gentil que Ethan conhecia tão bem. Então, como se entendesse que aquela criança também precisava de um sinal, encostou a cabeça na perna. Tommy deu um pulo a princípio, mas depois sentiu o calor contra si. Ele olhou para cima, encontrou os olhos do cachorro, e um pequeno milagre aconteceu. Chance abanou o rabo. Pela primeira vez. Não um movimento repentino, mas um balançar discreto, quase tímido. Um sinal de paz. Tommy sorriu entre lágrimas, um sorriso frágil, mas sincero. Ethan aproximou-se gentilmente, falou com ele gentilmente e, então, vendo que o menino não tinha mais forças para andar, colocou-o nas costas. Partiram novamente em direção a Elkwood, com Chance caminhando ao lado como um soldado silencioso, sempre em guarda, zelando por eles com feroz lealdade. Naquela noite, uma caminhante os avistou enquanto retornavam. A silhueta de um homem carregando uma criança, ladeado por um cachorro de aparência nobre. Ela tirou uma foto, emocionada, sem saber o quanto aquela foto mudaria vidas. A foto foi compartilhada nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem simples. Uma criança perdida encontrada por um cachorro que ninguém queria. Talvez seja por isso que este cachorro foi salvo. A história viralizou. Emissoras de televisão locais, e depois nacionais, divulgaram essa parábola moderna. Repórteres lotaram Elkwood. Queriam saber tudo. Quem era Ethan Carter? De onde vinha esse cachorro chamado Chance? Como ambos sobreviveram, um com ferimentos invisíveis, o outro com cicatrizes visíveis? Ethan foi convidado a participar de programas de TV. Entidades de caridade animal o contataram. Uma grande marca de ração para cães se ofereceu para fazer parceria com ele. Uma fundação filantrópica chegou a se oferecer para financiar a criação de um abrigo, com a condição de que Chance se tornasse seu mascote oficial. Mas Ethan, fiel a si mesmo, recusou os trás e as bandejas maquiadas. Em uma entrevista, ele simplesmente declarou: Chance não é um herói. Ele não salvou uma criança para que pudéssemos erguer uma estátua dele. Ele simplesmente reagiu a uma dor que reconheceu. Ele é um ser vivo que havia sido quebrado e que escolheu confiar novamente. Ele não fez nada de excepcional. Ele simplesmente retribuiu o amor. No entanto, ele aceitou doações,
com a condição de que servissem a uma causa maior do que ele. Com a ajuda dos moradores de Elkwood, construiu um pequeno abrigo em um terreno próximo, perto de um riacho. Ele o chamou de Lugar do Acaso. Mas este lugar não era um refúgio como os outros. Ethan acolheu cães abandonados, sim, mas também jovens que haviam se separado de suas famílias, veteranos sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, mulheres que haviam fugido de lares violentos, adolescentes rejeitados por causa de sua orientação sexual. Ele acolheu todos aqueles que a sociedade considerava pesados demais para suportar. Chance, que se tornará ainda mais calmo com a idade, movia-se entre eles como um fantasma benevolente, às vezes apoiando a cabeça num joelho ou deitando-se ao lado de um visitante aflito. Ele era uma lembrança viva do que significava uma segunda chance. Ele viveu assim por mais 5 lindos anos. Envelheceu lentamente, o focinho ficando grisalho, os passos mais lentos. Mas manteve aquele brilho nos olhos, aquele que Ethan vira brilhar na noite em que arranhou a porta do trailer. Numa manhã de outono, as folhas estalavam sob as botas, e o ar tinha aquele gosto úmido e amadeirado de fim de estação. Ethan saiu para sua ronda diária, balde na mão. Encontrou Chance deitado na varanda do abrigo, onde gostava de sentar e observar o horizonte. Parecía estar dormindo pacíficamente. Mas não respirava. Ethan ajoelhou-se. Permaneceu assim por um longo tempo, com uma das mãos apoiada na cabeça do companheiro, os olhos fechados, deixando o silêncio se instalar. Então, como havia prometido a si mesmo, cavou uma cova perto do grande carvalho, aquele sob o qual Chance gostava de se deitar no verão. Plantou uma pedra simples e bruta, na qual ele mesmo gravou estas palavras. Deram-me uma oportunidade e eu a aproveitei. Anos se passaram. O Chance's Place se tornou um centro reconhecido nacionalmente. Famílias enviam seus filhos para lá para treinamento de resiliência, escolas organizam viagens educacionais, veteranos encontram paz lá e cães encontram novos lares todos os meses. E na entrada da propriedade, acima do grande portão de madeira, está um retrato de Chance, o cão que certa vez foi considerado além da redenção, com os olhos cheios de sabedoria e amor. Sua história é contada a cada novo morador. Ela explica como um cão, que nenhum licitante quis, mudou milhares de vidas. E todos, um dia ou outro, entendem que às vezes, basta que uma pessoa veja algo em você além de suas cicatrizes para mudar tudo.